Ela, que é a superintendente da Polícia Federal, da PF, aqui em Goiás. Doutora Marcela, repito, é uma honra, né? Foi uma honra saber que a senhora via e está sendo uma honra receber a senhora aqui no nosso estúdio. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Boa noite, a honra é toda minha. Como eu disse, é um privilégio estar com você, que Imagina. É uma referência para todos nós goianos e, quiçá, nacionalmente, né? Como conversávamos antes, na semana em que se comemora o Dia do Jornalismo, que foi domingo, eu estou com um jornalista de renome, o acompanho há muitos anos. Muito e obrigado. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Realmente a impressão que eu tinha é ainda melhor agora conhecendo. Que bom ouvir isso. Doutora Marcela Rodrigues, que é superintendente da Polícia Federal aqui em Goiás. E vai falar muito sobre esse trabalho da Polícia Federal, né? Trabalho que se perpetua desde lá de trás, quando começou a ter essa conotação de Polícia Federal, ainda da época de Getúlio Vargas, não é isso? 1944, tá certo? E depois, passando pela Constituição também de 67, foi havendo uma evolução de nomes, mas evolução também de atribuições e de competências e de perfis, porque a Polícia Federal, tal como ela surgiu, não tinha naquela época o conceito que ela tem hoje, né? Foi evoluindo. Passou daquela época, por exemplo, do bate-porta, não é isso? Uhum. Vocês falam muito sobre isso? O Rômulo está aqui, o Rômulo é? Trabalha chefe de gabinete e assistente de comunicação social. Obrigado, Rômulo. Além de um grande amigo. Obrigado. O Rômulo também abriu as portas para que a senhora viesse aqui. Fico feliz. Você, telespectador, tem certeza que não vai querer perder essa oportunidade de poder conversar aqui com a doutora Marcela Rodrigues, que representa aqui a Polícia Federal do Estado de Goiás. Nosso telefone, nosso WhatsApp para a sua participação, 982003223. 982003223. E eu peço uma coisinha só para você. Coloque no início da sua mensagem o seu nome, para a gente poder identificar de onde você mora. Se for em Goiânia, diga o bairro. Se for no interior, diga o nome da cidade, tá bom? E você pode também assistir o nosso programa e mandar a sua mensagem através dos nossos canais no YouTube. No canal da TV Brasil Central @TV Brasil Central, tudo junto, e TV Assembleia Goiás também, tudo junto. E por que as duas emissoras juntas? Eu sempre digo isso e falo também, até para que a doutora Marcela entenda. Essas duas emissoras têm um acordo, têm uma parceria já de algum tempo, de muito tempo, que permite a troca de conteúdos, de profissionais. Por exemplo, eu estou aqui na TV Assembleia, mas fazendo um programa também pela TV Brasil Central. Então, as duas emissoras transmitindo juntas. Assista o programa pelos nossos canais no YouTube e mande também através deles a sua mensagem para a doutora Marcela Rodrigues, superintendente da Polícia Federal em Goiás. A gente roda a vinhetinha e já volta. Muito bem, já estamos voltando, né? O programa de hoje recebendo a doutora Marcela Rodrigues, que é superintendente da Polícia Federal aqui no estado de Goiás. Doutora Marcela, oportunidade, como eu disse, de conhecer um pouco mais sobre a Polícia Federal. A Polícia Federal que acabou tendo alguma imagem que a própria polícia desempenha, mas também a próprios personagens, né? Pessoas que viraram personagens da Polícia Federal, como o japonês da Federal. Exatamente. Né? Quem nunca ouviu falar do japonês da Federal? Ninguém quer ser acordado pelo japonês da Federal. Mas, enfim, vamos historiar um pouquinho isso para o telespectador entender melhor como foi a origem da Polícia Federal. Os senhores estão comemorando 80 anos, considerando então a data de 1944, no governo de Getúlio Vargas, que transformou, né, a intendência geral, né, que existia num departamento de Polícia Federal. Ele se baseou inicialmente naquela Polícia Civil que atuava no Rio de Janeiro, é isso? Que atuava no Rio de Janeiro e ele deu a ela a conotação de uma atuação nacional. Eu vou deixar para a senhora explicar o resto. Eu só quero dizer o início, o resto é com a senhora. Não, mas como é que foi essa história? A senhora considera então que foi em 1944? Não foi lá atrás, em 1808, com Dom João VI, que aí criou a intendência? Na verdade, o senhor falou com muita propriedade o fato de que essa semelhança com a Polícia Civil, porque a Polícia Judiciária é uma polícia, a Polícia Federal é
uma polícia judiciária, uma polícia investigativa, que na maioria das suas atribuições atua de forma não ostensiva, né? Ela geralmente tem ostensividade somente nos grupos especiais e no momento que muitos conhecem, que é chamada operação policial, ou seja, no momento de cumprimento dos mandados judiciais. Mas ela é uma polícia em si não ostensiva e, por sua natureza, investigativa, apesar de que ela atua de uma forma muito mais ampla, porque ela tem também as atribuições de polícia administrativa, que são relacionadas à expedição de passaportes, fiscalização de produtos químicos, segurança privada. Então, além da parte de polícia judiciária, existe uma gama muito grande de atribuições vinculadas ao que nós denominamos de polícia administrativa. A gente vê, a senhora disse bem, claro, a senhora conhece. A senhora tem quantos anos de Polícia Federal? 14 anos. 14 anos. Mais de 14. Vamos fazer uma coisa paralela? A história da polícia e a história da senhora. Como é que a senhora chegou à Polícia Federal? O que é que levou a senhora a começar nesse trabalho na Polícia Federal? A senhora era o quê? A senhora pretendia o quê? Atingiu o objetivo? Sim, atingi. Eu falo e repito, muitas vezes as pessoas pensam... A maioria das pessoas que estão na Polícia Federal é por uma vocação. Temos muitos colegas que saíram de outras instituições, como o Ministério Público, como o Judiciário, para trabalhar na Polícia Federal por uma questão de vocação e identidade com a instituição, com os valores do órgão, né? E no meu caso em específico, eu trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, concurso público, como escrevente judiciário, e depois trabalhei no Ministério Público Federal, também concurso público. E prestei o concurso para a Polícia Federal. No mesmo dia, engraçado que eu digo que a gente, como o senhor disse, o senhor sempre quis estar no jornalismo e alcançou, né? Por gentileza, esqueça o senhor. Você. Apesar da idade, não esqueça o senhor, por favor. Como você me disse, você quis estar no jornalismo e parece que tudo vai colaborando para que isso aconteça, né? É verdade. Quando nós sabemos onde queremos chegar. E no meu caso, eu fiz a prova da AGU de manhã e da Polícia Federal à tarde. E hora ou outra a gente vai titubeando no meio do caminho, né? E da AGU eu fui conferir o gabarito e não tinha saído tão bem. Aí eu falei, nem vou à tarde não. E aí meu esposo falou, vai, você já fez inscrição, você quer tanto? E daí eu falei, tá bom, então eu vou. E ainda bem que eu fui, né? Porque aí acabei passando na Polícia Federal. E estudando para concurso, eu prestei vários concursos e depois, porque existe uma distância muito grande entre a aprovação e chamar, né, para a Academia de Polícia, que também é uma fase do concurso. E daí, quando eu já estava na Polícia Federal, eu fui convocada para outros concursos, mas aí eu já tinha me apaixonado e nada mais servia. Como é que foi? A senhora falou do seu marido, né, que incentivou a senhora a prestar esse concurso para a Polícia Federal. Ele aceita bem? A senhora tem filhos? Tem um casal, né? Um de 13 e uma de 11 anos. Como é que eles veem assim, minha mãe é policial federal? Como é que Tem é isso, uma história que eu conto para os colegas da casa, já sabem que eu estou aqui há bastante tempo, né? Que no começo, criança, a gente não fala o que é para preservar, né, eles. E aí, realizando flagrante, numa certa ocasião, eu levei o meu mais velho para a polícia. E falei, olha, você fica aqui no plantão com os amigos da mamãe, eu vou ali e já volto. E um colega falou, você sabe o que sua mamãe faz? Ele falou, não, o quê? Aí o colega falou, ela é policial. Aí ele disse que pôs a mão na cintura e falou assim, minha mamãe policial com esse cabelinho? Porque ele achava que o policial é sempre aquele muito ostensivo, aquele, né, sempre pronto para o combate. O que, por incrível que pareça, muitas pessoas têm essa visão. E o que nós reputamos como um dos motivos de ter tão poucas mulheres na polícia. Hoje o percentual feminino na Polícia Federal é 18%. E através de métricas nós identificamos que não é porque elas não conseguem entrar. Isso era um sofisma. Eu mesma achava que era, porque na ocasião tinha a prova de barra, né? O homem tinha que fazer 10 barras e a mulher 3, na época do meu concurso, 2004 meu concurso. E a gente achava que as mulheres não entravam porque não conseguiam fazer a barra. E daí, verificando numa pesquisa recente, nós identificamos que as mulheres que passam na primeira fase do concurso da Polícia Federal permanecem o mesmo percentual até o final. Então, esses 18% permanece sendo de aprovação final, ou seja, o que impacta nesse diminuto número de mulheres, na verdade, não é a dificuldade para entrar, é a falta de interesse, por desconhecimento de que a atividade da polícia seja muito na rua, em cumprimento de mandados, o que na verdade não é só isso.
tem uma múltiplas possibilidades dentro da instituição. Aí a senhora começou, então, em que cargo dentro da Polícia Federal? Comecei como delegada mesmo, da Polícia Federal, isso. Você falou do meu esposo, o irmão dele deixou de ser promotor para ser delegado federal. Olha. É um exemplo claro que eu tenho dentro, muito próximo, de que é uma vocação e é uma paixão. Então, quando eu prestei o concurso para a Polícia Federal, eu realmente queria, existia o concurso nacional e regional. Eu fiz o nacional. E o nacional, você só vai saber aonde será lotado no final da academia. Porque a academia, naquela ocasião, ela era classificativa. Então, ela fazia parte do concurso, ou seja, durante a academia, que durava 6 meses, poderia ser eliminado, não ser aprovado no concurso, ou, em sendo aprovado, definiria-se as vagas, para qual localidade o policial iria. E aí, nessa circunstância, acabei indo para o estado do Maranhão, onde fiquei sozinha por um tempo, porque meu marido não pôde ir, por ele ser promotor de justiça. Então, ele não podia sair do estado. E, nessa ocasião, não tinha filho, então, sem problemas. Já conversa em casa com um promotor de justiça. Entre um promotor de justiça e uma delegada. Eu fico imaginando como é que deve ser. A gente quase não fala de trabalho. Na verdade, ninguém nem aguenta falar de trabalho em casa, principalmente os meninos. Recentemente, nós tivemos essa amostra, né, das atividades, e aí uma amiga minha falou, seus meninos devem adorar. Eu falei, eles já acostumaram, né? Como diz o velho ditado, santo de casa não faz milagre. Então, eles já acostumaram. A senhora chega a usar arma? Sim. E eles acostumaram com isso também? Já acostumaram, eles não tocam. Eu acho que a maior habilidade, é quebrar o tabu do que é. Então, eles já viram, já desmuniciei, olha, isso aqui é perigoso, não pode, criança não toca. Então, eles têm muito entendimento. Tanto que, ocasionalmente, eu falo, pega minha bolsa. Não, mamãe, a arma está lá. Ah, não, de fato, tá, então eu vou pegar. Então, é algo muito conversado, muito claro dentro de casa. Como é que deve ser, hein? Ser filho de delegada com promotor de justiça. Ninguém quer saber de direito lá em casa, não. Não? Viu? Não. Não obedecem, não? Não quer saber da profissão, né? Não querem, estão estudando, sim, mas não querem ir para essa área, não. Não pensam em fazer isso. Não. Pois é, a senhora falou aí agora sobre essa questão. Eu recebo uma mensagem, vou registrar com uma mensagem que vem de uma pessoa que a senhora deve conhecer, que é o Domingos Passerini. Ah, demais. Domingos Passerini. Aposentado, colega nosso. Grande, é primo. Ele foi casado com uma prima minha, Márcia Couto, que infelizmente nos deixou. Então, virou primo, é um primo muito querido, é um irmão, na verdade. Uhum. Então, o Domingos manda a seguinte mensagem: Paulo, saudades. A doutora Marcela é uma pessoa desigual aos iguais. Humilde, culta e extremamente focada. Simpática a todos, notadamente com seus colegas. Eu sou até muito paparicado por ser um dos mais antigos em Goiânia e recebo dela atenção, carinho e respeito. Claro que eu retorno com o dobro, diz ele. E ele diz o seguinte: parabéns pela escolha, você matou a pau. Dê um grande abraço nela, ela é das nossas, ou seja, ele quis dizer, a senhora é do bem, o nosso querido Sim. Domingos Passerini. Claro, nós temos a maior respeitabilidade por todos que nos precederam, né? A Polícia Federal, como você disse, ela tem uma história e pessoas como o Passerini que estiveram na instituição fazem parte dessa história, né? Então, ocasionalmente nos encontramos nos eventos da associação. Até durante a pandemia, passado a pandemia, ele chegou a ficar internado um tempo e todos nós acompanhando. São pessoas muito queridas. O Passerini é um grande profissional, pessoa como humano, como profissional, e é uma honra ter profissionais como esse trabalhado na nossa instituição. Então, volta e meia, nos encontramos com muitos aposentados e a gente rememora alguns fatos até sobre as diferenças de gerações. Ele está assistindo o programa Sabe de Onde pelo YouTube, lá em Três Ranchos. É o paraíso dele, né? Ele vai para tudo quanto é lugar do mundo. A senhora sabe que ele adora, né? Viajar, adora uma estrada, né, Ron? Você conhece também, não conhece? Conheço ele, o Rodrigo Passerini. Tem o Fernando também, né? Uma família maravilhosa. Sim. Vamos lá, o Luciano Elvésio, aqui de Goiânia, diz o seguinte: Paulo e sua convidada, a doutora Marcela Rodrigues. Eu tenho... Pulo aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê? Pulou. Acontece, né? A tela, você está começando a ler a tela, vou ter que segurar. Vamos lá. Tenho muita admiração pela Polícia Federal, principalmente na época da Lava Jato. Era admirada pela maioria da população.
E ele quer saber de alguns casos. A senhora fala sobre casos atuais, doutora Marcela? Ele fala sobre o caso da baleia, por exemplo, da tal da importunação da baleia, né? Mudou alguma coisa essa postura da PF para investigar uma coisa tão surreal assim? A Polícia Federal é uma instituição muito sólida, né? Ela é uma instituição consolidada há 80 anos e que cada vez mais tem se tornado técnica. É uma instituição em que preza-se muito pela qualidade da prova, cada vez mais, mesmo porque hoje em dia existe a advocacia defensiva, que é o advogado acompanhar todo o trâmite da investigação. Então, preza-se muito por essa qualidade da prova, cada vez mais, e pela autonomia e responsabilidade da equipe investigativa. O que significa isso? Hoje, quando uma notícia crime chega dentro da Polícia Federal, a porta de entrada para as denúncias é a corregedoria. Diferentemente dos outros órgãos, em que a corregedoria é só essa parte disciplinar, a corregedoria dentro da Polícia Federal, ela tem um tripé entre a questão da atividade orientativa, a questão normativa, orientativa e normativa juntamente, a questão disciplinar e a recepção das notícias crimes. Então, quando uma denúncia chega na Polícia Federal, ela chega pela corregedoria. Após distribuído para a equipe investigativa, nem o corregedor tem acesso ao conteúdo da investigação mais. O sistema, ele é auditável, né? E já estive na parte de inteligência policial e já presidi inquérito de vazamento de operação, em que colegas poderiam ser responsabilizados por vazamento de informações. Então, por que toda essa estrutura? Exatamente para garantir essa autonomia e responsabilidade da equipe investigativa. Isso blinda tanto o gestor quanto os demais colegas. Então, quando se vai para o momento de cumprimento de um mandado, que é a parte ostensiva que todos conhecem, a equipe que cumpre o mandado, ela pega sua pasta no dia, no que chamamos de briefing, né? Toda a equipe de cumprimento dos mandados se reúne com a equipe que presidiu a investigação e naquele momento é que eles sabem do que se trata e o que irão cumprir. Isso 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ou seja, cada vez mais essa autonomia e responsabilização dos investigados, dos investigadores, na verdade. Sim. Porque temos hoje, de forma muito clara e muito aplicada, a lei de abuso de autoridade. Então, e um acompanhamento cada vez maior dos advogados. Não por menos, tivemos recentemente uma alteração legislativa em que o advogado, ele tem o direito de estar dentro da Polícia Federal, dentro do CETEC, o CETEC é a parte de perícias, para acompanhar o que foi feito, sobretudo num contexto que hoje nós temos um avanço tecnológico gigantesco, né? Então, a prova, ela precisa ser descrita como foi produzido esse material probatório. Então, hoje, a transparência, a responsabilização da equipe investigativa tem sido cada vez maior. E ouso dizer que a Polícia Federal é uma polícia técnica e cada... Não política? Não política, de forma nenhuma. Não existe nenhuma interferência política dentro da Polícia Existem Federal? Existem pessoas que pertencem a uma instituição. Como todas as outras instituições, nós temos os extremos, né? Mas a instituição por si, ela é uma instituição técnica e cada vez mais isenta dessa questão política. Como é que fica isenta, doutora Marcela? Porque podemos falar um pouco sobre as questões de hoje? Claro, a senhora se importa? Não. Não? Então vamos lá. Eu quero ainda falar mais sobre os 80 anos, né, da Polícia Federal. Temos aqui alguns VTs também para ilustrar. Mas já que a gente começou a falar dessa questão, uma questão atualíssima é essa questão, por exemplo, sobre Elon Musk. A senhora pode falar sobre isso? Na verdade, eu não acompanho a investigação, eu tenho visto, como vocês, nos jornais, né? Mas a parte investigativa, como eu disse, eu desconheço e aí eu não posso pormenorizar sobre algo que eu desconheço, né? Sim. Como gestora, eu não tenho acesso às investigações, então eu não posso opinar sobre o que eu desconheço. Mas, assim, a informação que eu tenho é a mesma que vocês têm pela mídia. Tá, mas a senhora considera que seja realmente uma tarefa a ser designada para a Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Federal investigar o Elon Musk, que a pronúncia é essa, né, que está travando aí uma batalha, né, com o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal, e, ao que consta, vai sobrar para a Polícia Federal.
Essa é uma atribuição da Polícia Federal? A senhora considera Eles irão que seja definir, assim? né, com uma questão da federalização, são temáticas que nós temos autoridades competentes para definição do que será ou não o ministro da Justiça, né, tem previsto normativamente o que pode ou não ser a atribuição investigativa da Polícia Federal, ela é prevista na Constituição Federal, mas obviamente temos alguns casos como federalização, temos outros casos em que se decide que a Polícia Federal vai investigar. O que ainda não foi, assim como eu disse, eu acompanho o que vocês estão acompanhando, o que ainda não foi definido. Mas em sendo, eu tenho certeza que a instituição vai atuar de forma bastante técnica. Quem determina isso é o ministro da Justiça, quem a Polícia Federal A Polícia Federal subordinada. ela é integrante ao Poder Executivo e subordinada ao ministro da Justiça. Sim. Se Alexandre, só para a gente entender mesmo, claro. Como é que funciona a Polícia Militar. Alexandre de Moraes tem a prerrogativa de determinar a Polícia Federal que faça esse trabalho, ou ele tem que passar pelo ministro da Justiça para que aí o ministro aceite ou não essa incumbência? Na verdade, o que não pode se confundir, o que é uma ordem judicial, e aí não diz sobre STF, STJ, ordem judicial tem que ser cumprida, não importa, e para isso existem meios de editar essa ordem judicial, mas a polícia, quando ela recebe uma ordem judicial, ela tem que cumprir, porque senão ela vai responder por descumprimento de ordem judicial, né, que também é tipificado. Então, é uma instituição, assim como a Polícia Civil, como a Polícia Militar, em que, além da parte investigativa, ela cumpre uma ordem judicial. Não por menos, nós temos agora em voga, está tramitando, né, um projeto de lei em que fala-se que estão propondo uma alteração legislativa para que a Polícia Federal, para que a polícia faça a questão da vigilância, segurança dignitário de integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Em sendo aprovada a lei, concordando ou não, nós teremos que fazer, porque será uma atribuição. Então, as pessoas precisam entender que é mais do que A, B ou C acha. Existe um ordenamento jurídico que precisa ser respeitado, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário. E decidiu-se agora, né, o Superior Tribunal Federal, o STF, decidiu que as Forças Armadas, por exemplo, não têm o poder moderador que previa, que era previsto no artigo 142 da Constituição Federal. Quer dizer, as coisas estão mudando a todo tempo. Sem querer, né, colocar a senhora em saia justa, mas como é que a senhora vê essa troca, né, de gentilezas entre STF, entre o Congresso, Alexandre de Moraes interferindo, e a gente não vê os outros 10 integrantes do STF se manifestando contrários a Alexandre de Moraes, ou seja, ele acaba falando pelo STF e também pelo TSE, do qual ele é presidente. Então, como é que a senhora está vendo esse momento político no Brasil? É muito complicado ou é normal? Nós estamos passando por um processo de transformação organizacional, não só na Polícia Federal, como em muitas instituições, né? Nós estamos num período de pós-pandemia, um período de aceleração da parte de acesso às informações. Coincidentemente, antes de vir, meu filho perguntou para mim: mãe, desacato não é crime? Eu disse: está previsto no ordenamento que é crime, meu filho. E peguei o normativo e mostrei para ele. Mas aí ele disse: ah, não, porque esse youtuber aqui falou isso, isso e isso. Eu falei: meu filho, já pensou assim? Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos vários jornalistas sem o preparo para ser jornalista. Né? Jornalistas, a senhora diz youtubers. Youtubers, pessoas que têm voz. Influenciadores, Pronto, né? Como eles gostam pessoas de ser que têm chamados, voz nas redes, né? E Sim. que essa geração assiste. E o meu filho, por exemplo, não sabe a diferença de quem é Paulo Beres e de quem é esse outro que está falando. É uma geração nova, mas que está reproduzindo isso. Esse é de 13 anos. Esse de 13 anos. Aí ele disse: desacato não deveria ser crime, porque a pessoa tem liberdade de expressão. Eu disse: meu filho, a sua liberdade ela é limitada até a liberdade do outro. Você imagina um mundo em que todo mundo fizesse o que quer. Não seria uma balbúrdia, uma desordem? Então, se vocês não estão satisfeitos, vocês serão as próximas gerações, tem que mudar a lei. E está tudo certo, então vamos fazer novas propostas legislativas. Mas fato é que se nós estamos num ordenamento jurídico que é civil law, que a gente fala common law, civil law, common law falando de forma mais clara, existem países que são regidos pelos costumes mais do que pela lei.
O Brasil não. Ele é regido pela lei. Ainda que ela esteja defasada, é o que está vigendo. E aí tem toda a questão muito complexa do ativismo jurídico, em que nós não iremos adentrar por ser uma questão muito técnica e jurídica, né? Mas fato é o seguinte, hoje o que existe é um ordenamento jurídico consolidado que precisa ser respeitado para que nós convivamos bem em sociedade. E, em havendo discordância, para isso existem os processos legislativos, para que possamos eleger, né? Estamos no ano de eleição, e ter mudanças normativas. Certo. Como é o nome do seu filho? Matheus. Matheus? Matheus. Está assistindo ao programa? Eu vou mostrar para ele quando... Matheus, você poderia estar sentado, tem um espaçozinho aqui, você podia estar sentado aqui para ajudar a entrevistar a sua mãe, porque as suas perguntas são boas. Gostei da sua pergunta para a mãe. Questionando. Exatamente. É normal isso, é bom que isso aconteça, não é, doutora? É desafiador para todos nós, né? Nós estamos, assim, diante de gerações bastante diferenciadas e que conviveram com informações completamente antes. O que antes a geração anterior assistia era jornal, né? Hoje não. Hoje essa geração mais nova é internet o tempo todo. Instagram, rede social, o acontecimento está ali ao vivo quase, né? Se alguém joga na rede social, está acontecendo e as pessoas estão vendo. Então existe, e aí o nosso desafio é filtrar o que assiste e perguntar. Eu acho que a melhor forma, eu acredito muito assim, o conhecimento liberta, né? Quando você aproxima e conhece, você desfaz alguns paradigmas. Por exemplo, um caso concreto, eu disse, as mulheres não entram porque não dão conta. Não, não é verdade. Outros pensavam, existe um teto para mulheres entrar na polícia? Como na Polícia Militar tem o teto de 10%, né? Não, na Polícia Federal, se 90% passar, 90% serão mulheres. Mas o desconhecimento, ele gera esses sofismas, né? Então, eu acho que o nosso desafio é parar, estudar e entender, para depois dar uma opinião mais consolidada. Essa nova geração, a senhora citou isso, essa nova geração vai chegar a esse ponto de estudar, aprender, compreender e pôr em prática? Eu espero que sim, né? Diante de uma inteligência artificial, que nós estamos muito avançando até essa semana. Estive no Tribunal de Justiça, na escola, para dar uma aula a questão dos avanços, né, de crimes cibernéticos. E algo que nós tratamos muito é essa normatização do que pode e do que não pode na internet. Essa normatização, por exemplo, inteligência artificial. Nós tivemos casos no estado de Manaus, né, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, em que o prefeito utilizaram a inteligência artificial para falar algo que o prefeito não disse. Então, foi feita uma investigação e comprovado que aquilo ali era inteligência artificial. Ou seja, e eu presenciei e vi, uma diretora colocou um vídeo e depois jogou na inteligência artificial. É perfeito, perfeito. A entonação, a voz, o mexer da boca, então é algo desafiador. Como lidar com isso? Estudando, cada vez mais aperfeiçoando, é um preparo constante. Não por menos, hoje na instituição, vários cursos estão sendo oferecidos frequentemente, inclusive como requisito para progressão de classe. Então, hoje... O senhor diz dentro da Polícia Federal? Dentro da Polícia Federal. Sim. Um policial que ele entra, para ele migrar para a próxima classe, ele tem que fazer vários cursos, inclusive pós-graduação, exatamente para acompanhar essa transformação normativa, organizacional, tecnológica. Porque, veja bem, quando a gente fala de uma polícia investigativa que busca a verdade dos fatos e trabalha com provas, ela tem 3 tripés principais, que é pessoas, tecnologia e integração. Então, algo que você até mencionou do jornalismo, vocês já estão praticando, integração, né? É verdade. Duas redes de comunicação interagindo. Isso é muito frequente e cada vez mais crescente no âmbito da segurança pública. Então, além da questão do quesito pessoas, que ela tem que estar constantemente se preparando. Eu brinco que antes eu pensava, quando eu passar no concurso não vou precisar estudar mais nunca. Doce ilusão. O estudo ele é permanente, mais exigido. Então, o profissional ele precisa estar atualizado e a forma que nós temos é de atualização, de conhecimento. Eu baixei o aplicativo, o ChatGPT, que existe 2 versões, a paga e a gratuita. E é fenomenal, não tem como você negar que existe, você tem que entender, conhecer e usar para o lado correto. Até porque os bandidos, né, usam para o lado errado, mas aí você vai ter que entender para poder investigar.
para poder agir daqui também. É como a Exatamente. polícia, tem que estar bem armada, porque os bandidos estão bem armados, tem que estar bem informados, porque Isso. eles são muito mais... Eles estão muito além no geral, né? Não digo que isso seja generalizado, mas frequentemente a gente vê que os bandidos estão muito à frente das nossas polícias. É assim também com a Polícia Federal? Ou esses cursos vão fazendo com que não exista essa distância entre bandido e o policial? O que antes se protegia era patrimônio, né? Então existe de uma forma muito clara essa migração da atividade delitiva. O que significa isso? O que antes se protegia era patrimônio, então nós víamos muito assalto a banco, explosão de caixa eletrônico. Aqui em Goiás, muito, eu estou aqui há bastante tempo e a gente acompanhava. Esse quantitativo diminuiu drasticamente. Por outro lado, aumentou de uma forma, não só em Goiás, como nacionalmente, a questão do uso da tecnologia para a prática do crime. Então, o que antes a gente definia como crime cibernético, hoje qualquer tipo de crime pode ter uma atuação cibernética, ou seja, qualquer prática de crime pode geralmente tem se mostrado uma utilização de provas digitais. Então, o avanço da instituição nesse sentido de capacitação, ele tem sido cada vez mais fortalecido, porque a questão das provas digitais, o que antes era só para crimes cibernéticos, hoje tem para qualquer prática de crime. Nós tivemos aqui em Goiás, agora recente, a prisão de estelionatários de outro estado, né? E cumprimos mandado de prisão de uma grande organização criminosa que utilizava essa atividade cibernética para fraudes, sobretudo de idosos, em questão de bancos. Então, existe uma coligação das instituições bancárias, porque aí nós voltamos para a parte da atribuição. A Polícia Federal tem atribuição para investigar os crimes vinculados à Caixa Econômica Federal, por ser bens da União. Isso. Sim. Mas existe um banco de dados em que a FEBRABAN apoia um banco de dados da Polícia Federal, que além de conter informações, ele cruza informações, e não só da Caixa Econômica Federal, de todos os bancos. Por quê? Porque esse mesmo grupo que atua na prática de crimes contra a Caixa Econômica Federal também atua na prática de crimes contra outras instituições bancárias. Então, não tem como dividir. E aí entra, mais uma vez, a importância da integração, da especialização, da atualização do profissional e do uso da tecnologia. A senhora diria digamos assim, de 0, que é nada, até 10, né? Essa gradação é fatídica, né? Que aconteça, né, Rômulo? De 0 a 10, a Polícia Federal, de uma forma geral, aí sim, no Brasil, mas particularmente aqui em Goiás, ela está preparada para enfrentar qualquer tipo de crime, de prática criminosa? Tem efetivo, tem armamento, tem, enfim, veículos, tem aviões. O que é que a senhora tem à sua disposição para combater o crime? Bom, a Polícia Federal, graças a Deus, tem uma diferencial das outras polícias, porque ela tem essa atuação não só nacional, como internacional. Então, hoje, a Polícia Federal ela está em 20 países, além do Brasil. 20 países de forma fixa. Como assim? Nós temos os adidos, oficiais de ligação. Então, hoje, nós temos representantes da Polícia Federal em 20 países. Além disso, nós temos uma interlocução muito forte e, diga-se de passagem, esse ano nós temos pela primeira vez um brasileiro participando da eleição para ser secretário-geral da ONU, que é um diretor da Polícia Federal, o delegado Urquiza. Tamanha importância e relevância que o Brasil está detendo em relação aos outros países. Então, você me disse, você tem o preparo em loco? Na verdade, eu não trabalho só em loco. O efetivo da Polícia Federal não é o maior fator de destaque da instituição. E sim, isso que eu te disse, tecnologia, integração e a questão das pessoas estarem efetivamente fazendo o que amam fazer, né? Comprometidas. E aí você me diz 100%? Não, obviamente não, 100%, né? São pessoas e em todas as instituições nós temos todos os tipos de pessoas. Mas é uma instituição que preza muito por esses 3 pilares. Então, hoje a Polícia Federal está, sim, preparada para essa investigação de diferentes modalidades delitivas. Tá bem, a senhora falou 2 vezes já sobre essa questão de as mulheres, né, não abrirem os olhos para entender que na Polícia Federal, pelo menos, as portas estão abertas. A gente gravou com a senhora, inclusive, um trechozinho sobre isso,
E a gente vai colocar agora para que a gente possa ver um pouquinho, né, desse funcionamento da Polícia Federal aqui em Goiás. Vamos ver. Ser um policial federal requer uma combinação de determinação, estudo e dedicação excepcionais. Além de passar por um rigoroso processo seletivo, os candidatos precisam investir tempo e esforço em preparação física, conhecimento teórico e habilidades práticas. O Murilo está há 34 anos na corporação e é presidente da Associação de Servidores da PF. Como agente administrativo, dá todo o suporte necessário para a atuação dos colegas. Trabalham no apoio, né, no apoio da Polícia Administrativa, no caso de passaporte, no caso de licitações, das compras, dos contratos, da logística, de preparação, desde a recepção, a preparação de viaturas, dando o suporte necessário para que os policiais federais, os servidores, né, da carreira policial possam fazer suas atividades. Os caminhos da Polícia Federal estão cada vez mais destinados ao respeito e à igualdade de gênero. Marcela Rodrigues é a primeira mulher da história da instituição a assumir o cargo de superintendente da PF em Goiás. Hoje o percentual feminino dentro da Polícia Federal é de 18%. Ainda é um número diminuto. Mas dentro desse percentual nós observamos, e isso com base em análise de dados, não é subjetivismo, observamos que desses 18% a maioria de liderança, as mulheres elas se propõem a assumir liderança comparativamente mais do que os homens. A jornada para ingressar na Polícia Federal é desafiadora, mas o comprometimento e a perseverança são fundamentais para alcançar esse objetivo nobre e servir à sociedade com excelência e integridade. O Albert é do concurso de 1994 e foi chamado em 1997. Ele coordena o grupo de armamento e tiro, ou seja, treina os agentes para o combate. A gente procura capacitar o policial de maneira que ele tenha melhores condições de sobreviver a qualquer embate urbano. Uma das coisas que a gente vê de relevante, que normalmente as grandes ocorrências acontecem, não é propriamente no trabalho policial, mas é quando ele está fazendo uma compra de supermercado, ou ele está numa farmácia, quando ele se depara com um crime na hora de lazer dele. Então a gente procura preparar o nosso policial também, principalmente, para que ele tenha condições de sobreviver. Já o perito criminal Henrique Queiroz está na corporação há 18 anos. A resolução de vários crimes passa pela equipe dele. A perícia, ela trabalha com a ciência na produção de provas, né, que a gente chama de prova material. A gente vai utilizar os vários conhecimentos científicos, os vários ramos, né, para a gente chegar, produzir uma prova que vai garantir a materialidade daquele delito e a autoria daquele delito. Muito bem, eu quero agradecer aqui também ao pessoal da Polícia Federal que nos recebeu, e a senhora falou também com a gente nessa reportagem. Sim. Isso é muito bom, sabia? Eu acho que a Polícia Federal, existe, primeiro vamos dar a pergunta, existe assim uma orientação, ou pelo menos assim uma tradição, pelo menos dentro da Polícia Federal, de não falar com a imprensa, o que é que existe que a gente pouco vê a Polícia Federal, por exemplo, na televisão? Sim, além de culturalmente, existiam normas que vedavam que o policial desse entrevista. Então existia um ponto focal dentro da superintendência, dentro de cada estado, que pudesse falar. Então, nós víamos muito somente, em alguns casos, a questão daquela coletiva, que era, você pode se lembrar que sentava na mesa representantes do Ministério Público Federal, Judiciário, algumas vezes, o superintendente e, ocasionalmente, o diretor, que era o delegado responsável pela coordenação de todas as delegacias. Isso tem sido submetido a um processo de transformação organizacional, como eu disse. Não é clichê esse transformação organizacional. Existe um projeto apresentado de forma bastante transparente para todos os gestores, para que haja essa maior aproximação da sociedade, para que a sociedade, até para desmistificar alguns preconceitos, né, ou alguns sofismas. Então, hoje, existe essa aproximação, tanto para conhecer as atividades, quanto para que cada responsável do setor possa falar um pouco das atividades realizadas. Quer dizer, as portas estão se abrindo, então, a Polícia Federal resolveu... Sim, em nível nacional, não é só em Goiás, é uma diretriz institucional. Ela resolveu, então, abrir para a sociedade como é que ela trabalha. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo aqui,
está de acordo plenamente com o que vocês estão pretendendo. É uma diretriz. E de acordo também com o que nós, jornalistas, sempre pretendemos, eu tenho certeza que você, telespectador, também sempre pretendeu, né? Conhecer melhor essa Polícia Federal, que se notabilizou não apenas pelo japonês da Federal. Aliás, falando nisso, onde ele anda? Eu nem sei, porque a lotação nossa ela é nacional, né? Então, ocasionalmente, aposentam ou mudam de localidade, tem frequentes concursos de remoção, então eu confesso que eu não sei onde ele está. Aquilo foi bom ou foi ruim para a Polícia Federal? Porque fizeram muito meme, né, nas redes sociais, aquela coisa toda. É porque existe a questão da despersonificação. Na Polícia Federal não é bom que a Polícia Federal é a Marcela? Não, eu não faço absolutamente nada sozinha. Existe uma equipe, né? Nós temos reuniões periódicas, existe uma equipe de gestão, existe uma equipe investigativa. Então, tudo é decidido em coletividade. Existe a diretriz em âmbito nacional, em que isso Vamos lá, vamos do início. Existe o plano estratégico definido pelo Ministério da Justiça, e daí tem o planejamento estratégico da Polícia Federal e o planejamento operacional na superintendência. Então, é tudo muito mapeado, tudo definido de uma forma pública. Tem na internet, quem quiser procurar, o planejamento estratégico do Ministério da Justiça. O que nós temos de novo nessa atual gestão? A questão do fortalecimento da governança, gestão por competência, que significa colocar o policial no setor que ele tem maior habilidade, maior conhecimento, maior interesse. Porque o policial feliz, ele vai trabalhar, né? Nós estamos falando de uma atividade policial que é extremamente estressante. Não por menos, nós temos frequentes adoecimentos mentais na instituição. Então, outra questão que tem sido cada vez mais fortalecida é essa questão do cuidado com o policial. O cuidado de observar se ele está bem emocionalmente, se ele está no local que facilita ou dificulta a vida pessoal dele, porque é uma atividade de dedicação exclusiva. Então, a gente está o tempo inteiro envolvido com a atividade policial. Mesmo fora de serviço, como o Albert disse, você não deixa de ser um policial. Claro. Então, é bom que ele esteja bem. Chamou, tem que estar pronto, né? Exatamente. E mas existe só uma curiosidade, existe, desculpe, claro. Existe uma carga horária convencional para o trabalho de policial? Aí existe uma diferença, por exemplo, entre a superintendente, entre o delegado, as outras funções? Cada um tem que cumprir quantas horas por dia ou não tem nada disso? E se trabalhar além de um período dito aceitável, há uma remuneração correspondente ou não? Sim. A atividade policial é uma dedicação exclusiva. Então, o policial ele tem que trabalhar dedicado exclusivamente à polícia, né? À instituição. Não pode ter outro trabalho. Isso. Além de dar aula. Dar aula começou a incentivar o estudo, que é a realização de mestrados, que é esse aperfeiçoamento profissional, e dar aula tudo bem, desde que seja fora do horário de expediente. O horário de trabalho, existe uma hora contabilizada como atividade física, que ela é obrigatória. Todo dia? Todos os dias. Então, 8 horas... Para a senhora também? Para todos. A senhora também? Para todos. Isso faz parte dessa questão de prevenção do adoecimento emocional, mental, né? É bom que ajuda a manter o físico. Também, né? Então, eu até brinco, você está sendo pago para fazer atividade física. Tem alguma coisa melhor do que isso, né? Eu gosto muito de atividade física. Então, a maioria dos policiais trabalham mais do que 8 horas. Então, você fala assim, tem direito a compensar no dia seguinte? Tem direito, só que não dá tempo, porque se você realiza um flagrante nessa noite, por exemplo, em que o delegado, a equipe está de sobreaviso, nós temos o prazo de comunicação do flagrante, nós temos audiência de custódia. Então, tem toda, e a preocupação, bens apreendidos, a destinação desses bens apreendidos, se é dinheiro em espécie, tem que depositar no... Entendeu? Então, na teoria, você pode compensar, mas você não consegue compensar imediatamente em dias posteriores, você pode compensar lá na frente. Esse ano, por exemplo, vamos falar de algo mais concreto, é um ano de eleições municipais. Todo o efetivo está vedado, não pode tirar férias no mês de outubro e novembro. Não pode tirar férias, não pode tirar licença, capacitação, porque o efetivo tem que estar dedicado exclusivamente... Só se ficar doente. Só se ficar doente. E ainda assim comprovar, né? E ainda assim comprovar, passar por perícia. Então, em Goiânia, por exemplo, nós temos a unidade médica, é um avanço para nós. Então, dentro da superintendência hoje, nós temos um psiquiatra, temos enfermeira, temos assistente social. Para quê? Para que acompanhe o policial. Às vezes o policial ele não quer falar que está bem, existe todo um preconceito, sobretudo nessa questão psicológica, algum afastamento, em que todos nós estamos sujeitos, não existe nenhum problema, né, em estar. Mas então,
mesmo que o policial não diga, existe todo um observatório para que o colega diga, olha, fulano não está muito bem, e para que nós possamos ajudar. E não é fofoca nem nada, né? Não, ajudar esse policial e a família desse policial. Né? É o mínimo que nós podemos fazer, cuidar uns dos outros, já que a gente somos poucos e estamos dedicados exclusivamente à instituição. Tá certo. Vou registrar aqui mais uma participação. O inspetor Newton Moraes, conhece o inspetor? É da Polícia Rodoviária Federal, não é isso? Isso. Ele está assistindo o programa. Bem que não, pera lá. Deixa eu começar a ler, como a senhora falou agora, vou começar lá atrás. O Reinaldo Silva, de Santa Helena de Goiás, diz que admira muito 2 profissionais de polícia, da Polícia Federal, a doutora Marcela e o inspetor Newton Moraes. Que bom. Tá vendo? Eu comecei a ler de lá de baixo para cima e li errado, me perdoe, mas eu fiz o conserto aqui. É uma instituição parceira, a Polícia Rodoviária Federal tem sido bastante frequente na integração conosco e são policiais muito parceiros. Legal, vamos lá, mais mensagens? Marcelo, xará da senhora, Marcelo Vitalino Alves, pedindo, manda um abraço de Vila Propício aqui em Goiás. O programa está muito bom. Boa noite, Paulo. Ótima entrevista, pois a convidada é sábia. Que Deus dê muita saúde para a senhora. Para nós todos, né? Um abraço para o Marcelo Vitalino, lá de Vila Propício, e também para o Márcio França, que mandou essa mensagem aqui dizendo que a entrevista está boa, que a senhora gosta muito do que a senhora tem dito. Boa noite, Paulo, sou um apreciador do seu trabalho, parabéns, Paulo. Não precisa ler meu comentário no ar. Olha só que dá. Por isso que às vezes eu procuro ler a mensagem antes, tá vendo? Se eu leio a sua mensagem antes, você ia me xingar, ia ficar bravo comigo. Mas vamos lá, eu não vou ler, mas eu vou ler aqui depois e te respondo, tá ok? Vamos lá, mais participação, deixa-me ver aqui, tem... Boa noite, a Polícia Federal está fazendo um trabalho nota 10, parabéns, é o Jaime. Ele diz, para completar, que não pode mesmo se envolver em questões políticas de A ou de B. A Polícia Federal, a senhora diz, está de 0 a 10 envolvida com política ou não? De 0 a 10. Não está envolvida. Não está. A instituição, eu falo pela instituição, não falo por pessoas, né? A instituição Polícia Federal, ela é maior do que A, B ou C. Mas pessoas de dentro da Polícia Federal, como de dentro do jornalismo, de dentro de todas as categorias, já estiveram envolvidos também em situações, né? A gente tem um caso muito emblemático, que é do Protógenes, né? Dentro do Estado de Goiás, infelizmente, também já tivemos casos, assim como todas as instituições, são integradas por pessoas que têm dificuldades, problemas, e para isso existe todo um normativo dizendo o que pode e o que não pode. É o que nós falamos no início da entrevista, que eu disse, que eu conversei com meu filho. Precisa ter, até para manter uma ordem, né, na instituição. Claro. Então, como eu disse anteriormente, essas pessoas serão responsabilizadas, a caso comprovado alguma politização, né, na sua atividade profissional. Tá certo. A Bárbara Medina, a senhora falou 2 vezes já sobre essa questão de mulher entrar para a Polícia Federal. Ela pede que pergunte à senhora quando vai ter um novo concurso da Polícia Federal. Tem uma idade limite para fazer esse concurso, prestar esse concurso? Nós mais desejamos é esse novo concurso, viu? São 2 expectativas grandes nossas, a lei orgânica para a Polícia Federal e um novo concurso. E por quê? Porque nós tivemos um histórico de distanciamento muito grande entre um concurso e outro, o que resulta numa convivência de gerações bastante distantes. Então, nós temos policiais, outro dia eu quis premiar, né, os policiais mais antigos, e nós fomos pesquisar no BI, hoje em dia tudo, a questão, muitas métricas, é o que eu te digo que isso garante essa isenção e impessoalidade. Nós fomos pesquisar quem eram os policiais mais antigos. Tinha mais de 20 que entraram na instituição em 1980. Eu falei, eu não tenho presente para esse tanto de gente, não, vamos mudar o critério. Ou seja, nós temos policiais muito novos e temos policiais muito antigos. E isso em razão desse distanciamento entre os concursos. Então, hoje, nós temos muito policiais no abono de permanência. O que significa? Eles já estão aposentados e escolheram permanecer na instituição, mas podem sair a qualquer momento. Então, nós estamos diante de uma crescente aumento de demandas. Todos sabem a questão da previsão dos CACs virem para a Polícia Federal, né, no ano que vem. Então, aí nós temos uma nova atribuição e o efetivo é o mesmo. Então, é um desafio que a instituição está enfrentando para
ela tem ciência e está enfrentando para acompanhar as necessidades da instituição. Quando é que isso vai ser contemplado, a senhora acredita? O concurso público é algo que está dentro de um projeto que não depende só da Polícia Federal, né? Ele é apresentado aos ministérios, então ele passa pelo Ministério da Economia, Ministério da Justiça, então é um longo processo, mas que nós estamos com expectativa que saia o mais rápido possível. Mas aí para essa telespectadora que perguntou, eu dou a dica do que eu fiz. Antes do concurso sair, eu já peguei o edital anterior e fui estudar, né? Porque se você sabe para onde você quer ir, você tem que, como diz um breve ditado, né? Que fala qual é o construtor que antes de construir, antes não se assenta para ver o que precisa, para que não pare durante a obra. Então, se você quer, já comece com o edital anterior. Foi o que eu fiz e deu certo. Viu aí, Bárbara, né? Ela que perguntou. Siga essa dica, né, da doutora Marcela Rodrigues, né? Se você tem intenção de entrar na Polícia Federal, tomara que entre, tomara que consiga chegar lá, já pega o edital anterior, já vai se informando, vai lendo, vai estudando. Nada melhor que isso, conselho de quem chegou à superintendência da Polícia Federal em Goiás. Não é pouca coisa, não. Deu muito orgulho para a sua família, em especial, a senhora ser superintendente da PF. Como é que foi a família? Para mim, foi motivo de gratidão a Deus, em primeiro lugar, né? Eu sou de Goiânia e, por questões pessoais, não pude sair do estado, optei uma escolha, né, de não sair do estado. E, historicamente, o normal é que venham superintendentes de outros estados. Então, o normal é que um delegado seja superintendente em outro estado, né? E aí, em 2020, eu assumi como superintendente por um curto período. E daí você fala política, era outra gestão, 2020. Eu assumi como superintendente, fiquei um tempo. E depois, eu imaginei que não seria novamente, né? E agora, 2023, que foi ano passado, fui convidada a assumir novamente. Então, primeiro a Deus, né, que me oportunizou, e sou grata aos colegas da equipe do Estado de Goiás, que tem sido mais do que parceiro. Na verdade, a maioria das decisões são tomadas em equipe. Existe uma confiabilidade, uma respeitabilidade muito grande entre nós, e isso pode ser muito bem aferido, não por mim, mas pelos colegas que integram a instituição. Então, para mim, foi um motivo de muita alegria poder colaborar como usuária do que nós estamos fazendo. Legal, né? E digo mais para a senhora também, além dos elogios que eu já fiz à senhora, pelo pouco que eu havia conhecido, né, desde quando a senhora chegou, foram poucos minutos, não, foram uns 5 minutos e muito, mas durante o decorrer aqui da entrevista já deu para ver que a senhora é uma pessoa que realmente aparenta e tem certeza que tem a capacidade de liderança, a capacidade de trabalhar em equipe, né, de prestigiar todo mundo, de respeitar todo mundo. Aqui tive o depoimento do Passerini, por exemplo, que disse que todas as vezes que conversou com a senhora foi muito gentil com ele, né, e fez o que tinha que fazer. A senhora é muito dura na hora que precisa ser durona também, não? Essa questão que você diz é assim, eu acredito muito em princípios, né? Então, existem princípios de que na multidão de conselhos está a sabedoria. Muitas vezes a equipe se reúne e eu volto atrás em algo que eu já tinha decidido, né? Porque eles me trazem novos argumentos que eu não tinha pensado. Mas existem momentos em que todos serão ouvidos, mas que por eu ter algumas informações que eles não detêm, digo em nível, porque, veja bem, são hierarquia e disciplina, né? Algo que a gente valoriza na instituição. Então, existem o diretor-geral, os diretores, os coordenadores, e daí, às vezes, a gestão local, ela traz uma proposta e que eu vejo que não está muito de acordo com as diretrizes nacionais. E aí a gente ajusta isso, né? E muitas vezes eles têm razão, e aí eu não tenho problema, eu volto atrás e falo, tá bom, tá tudo certo, vamos fazer desse jeito. Porque eu acredito que essa integração e coparticipação é o que traz o resultado benéfico para todos nós. Legal, vamos falar um pouquinho sobre esse combate à corrupção, né, que tem sido assim uma marca registrada, né, da Polícia Federal. É uma das atribuições da Polícia Federal. Uma das atribuições seria também, digamos assim, ainda que mal dizendo, mal falando, seria também o respeito pela Constituição, seria isso, né? Nos últimos anos, diversos crimes contra a União foram investigados pela PF. Vamos ver. A Polícia Federal tem desempenhado um papel crucial na proteção e na segurança da nossa sociedade.
seu compromisso incansável com a aplicação da lei, investigações rigorosas e enfrentamento do crime organizado merece nosso mais profundo reconhecimento. Nas ruas, a população sabe reconhecer esse trabalho. Trabalho mais minucioso, né? Trabalho mais comprometido. Para combater, né, essa corrupção, o que está acontecendo aí, né? Então, é muito importante, sim. Muito importante. Porque eles têm que investigar, né? O trabalho deles, eles estudaram para isso, né? Então eu acho muito importante. Neste trabalho também entram importantes operações, como quinta parcela deflagrada em Goiás para combater fraudes no auxílio emergencial criado pelo governo federal para ajudar os trabalhadores durante a pandemia da Covid-19. A operação posteriori no combate a recebimento de ilícitos de valores por parte de servidores do Ministério da Agricultura. E quem não se lembra da Operação Sepsi, que teve como alvo o desvio de recursos públicos na área da saúde, operado por organização social. Parte desses inquéritos vem parar na Delegacia de Combate aos Crimes Fazendários da PF em Goiás, sob o comando do delegado Franklin Medeiros. Historicamente, entre 45% a 55% dos procedimentos em curso na Superintendência da Polícia Federal no Estado de Goiás são tratados aqui na nossa delegacia. As investigações ficam a cargo da Delegacia de Repreensão à Corrupção e Crimes Financeiros, que tem como titular a delegada Ingrid Nogueira. Apuração de crimes para fornecer ao Poder Judiciário os elementos mínimos de prova para início, né, do processo penal, que aí no futuro pode gerar uma condenação de eventuais criminosos. Mas para a Polícia Federal não basta apenas elucidar os crimes. A gente pode ingressar com medidas cautelares de natureza patrimonial perante o Poder Judiciário para resguardar o proveito do crime obtido pelo criminoso e aí resguardando esse proveito posteriormente ao final de um processo penal, esse valor pode ser revertido para a sociedade, para os cofres públicos. Um dos trabalhos muito importantes realizados pela nossa Polícia Federal é o combate à nota falsa. Depois de um trabalho sério na identificação e origem das notas, é preciso recuperar em dinheiro o estrago causado pelas moedas falsas. Desde a criação da Unidade Central de Combate à Moeda Falsa em Brasília, mais de 100 milhões de reais em cédulas falsas foram retiradas de circulação em todo o Brasil. Tá, e você vê um pouco, né, dos muitos trabalhos, né, que a Polícia Federal desempenha no Brasil inteiro, lá fora também, como disse a doutora Marcela Rodrigues, que está aqui, é superintendente de Polícia Federal em Goiás. Doutora Marcela, pegando esse gancho, a senhora destacaria qual foi, digamos assim, o trabalho mais importante para a Polícia Federal aqui no estado de Goiás, embora possa até ter tido a parceria, digamos assim, das outras superintendências também dos outros estados. Mas o que aqui a Polícia Federal fez de mais marcante aqui no estado de Goiás? Bom, a atribuição investigativa é muito extensa da Polícia Federal, né? Eu assumi em 2023, o que marcou mais de trabalhos concluídos no ano passado foi a questão das goianas, que foram para a Alemanha e que, de uma forma sui generis, nós concluímos a investigação em 30 dias e para verificar que elas não tinham participação no tráfico de drogas. Então, quando nós iniciamos a investigação, não foi para defender, a Goiânia não tem nada a ver com isso. Não, chegou o fato para nós. O fato do que 2 goianas teriam sido presas na Alemanha portando mala com drogas. E aí começou-se a investigação em âmbito internacional, o que existe uma certa dificuldade, né, de tempo, e foi assim extraordinário o resultado em 30 dias em que nós conseguimos, via cooperação policial, comprovar que elas não tinham nenhum envolvimento e que houve essa troca da etiqueta de bagagem. E o caso delas não era o único, a investigação, isso que foi trazido para
para a mídia, para a sociedade, mas dentro do inquérito existiam outros casos de goianos também, porque o aeroporto hoje ele é internacional, né, o aeroporto nosso de Goiânia, mas a maioria dos casos é Goiânia-São Paulo, exterior. Então, dentro desse inquérito existiam outras vítimas, né, que eu digo, porque havia sido realizada a troca da etiqueta. Ano passado tivemos também frequentes casos de apreensões de aeronaves, né, envolvidas com tráfico de drogas pelo modal aéreo. Acho que foram 7 a 9 aeronaves, o que é um número alto para o estado de Goiás em um ano. A questão da pornografia infantil, tivemos uma acentuada atuação decorrente dessa capacitação existe um banco de dados, né, específico, e a capacitação dos policiais, porque no quesito pornografia infantil, existe muita cooperação das agências americanas. Eles têm uma atuação muito mais avançada do que nós. Então, eles já reportam para nós tudo já bastante adiantado. E aí a polícia entra nesse segundo momento de cumprimento dos mandados. Só que a quantidade, infelizmente, é tão grande que a Polícia Federal não consegue tratar todas essas informações. Motivo pelo qual nós estamos agora muito próximo de firmar um acordo de cooperação para franquear o acesso à Polícia Civil, para que a Polícia Civil tenha acesso a esse banco de dados nosso, para que também colabore nessa repressão, né? Porque a Polícia Federal ela é responsável, e aí falamos novamente sobre a atribuição da pornografia infantil por meio cibernético, ou seja, armazenamento e transmissão das imagens. Mas o abuso, propriamente dito, é responsabilização investigativa da Polícia Civil. Só que isso é muito transversal. Você está investigando, eles coincidem, na verdade, muito, porque, na verdade, você está investigando um armazenamento ou transmissão e você percebe que aquele ali também é um abusador. Então, ocasionalmente, nós temos dentro da investigação esse encontro de atribuições. E aí a Polícia Civil, atuando de forma integrada com a Polícia Federal, vai otimizar ainda mais essa repressão. Até porque a Polícia Civil, ao que consta, também teria sido um dos embriões da Polícia Federal, não é isso? Exatamente. É uma atividade muito parecida, são parceiros nossos. Polícia Judiciária, lá no Rio de Janeiro ainda. Vamos falar um pouco mais agora sobre o trabalho da Polícia Federal, e eu aproveito para registrar uma mensagem aqui mandada pelo Carlos Henrique Lima, que é servidor administrativo do Serviço de Passaportes da Polícia Federal. E ele diz o seguinte: excelente programa, com essa profissional diferenciada e competente, além de um ser humano exemplar, a doutora Marcela, com quem tenho a honra de trabalhar. Diz aqui o Carlos Henrique Lima. O Carlos Henrique é um excelente profissional, está há mais tempo do que eu na área de passaporte. Muitas vezes eu ligo e pergunto, porque a legislação ela é frequentemente alterada, tanto na questão de estrangeiros, passaporte. Então, muitas vezes eu entro em contato perguntando para eles: Carlos, como é que é passaporte de emergência, de urgência? Então, hoje, no estado de Goiás, nós temos unidade de expedição de passaporte no Shopping Bougainville, em Goiânia. Em Anápolis, tanto na delegacia quanto no shopping, Ana Shopping. Em Jataí, que é uma outra delegacia, temos. E agora, recentemente, inauguramos em Rio Verde. E o Carlos tem sido um pioneiro, né? Eu não sei se eu mencionei, antes de assumir como superintendente, eu fiquei muitos anos como substituta do superintendente, durante umas 3 gestões. E aí, que é responsável por essa parte de polícia administrativa. E o Carlos, desde lá de trás, sempre foi muito participativo e colaborativo nessa instalação. Por exemplo, antes nós tínhamos na rodoviária e Buena Vista, e aí mudou, foi para o Bougainville. Não tem mais na rodoviária? Então. Não tem mais na rodoviária e nem no Buena Vista, hoje só temos no Bougainville. Nós conseguimos concentrar uma quantidade maior e especializar a expedição naquela unidade. A gente vai conferir exatamente isso agora, né? Como é que é feita essa coleta, como é que é feita a conferência de dados para a confecção de passaportes, que é uma das responsabilidades da Polícia Federal. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Mendes. Vamos ver. A Eli veio renovar o passaporte para a filha fazer um intercâmbio e saiu satisfeita. Vim renovar da minha filha, né? Que ela está indo fazer um intercâmbio, né? Aí eu vim renová-lo. Já o Jairo e a família vão viajar para o Chile e vieram colocar o documento em dia. Muito bem feito, muita agilidade, rapidez.
Tá de parabéns a polícia. Nem todo mundo sabe, mas a emissão de passaporte é uma função da Polícia Federal. Só aqui em Goiânia, a PF entrega cerca de 300 exemplares do documento como este todos os dias e fabrica outros 350 para serem entregues ao longo da semana. Um passaporte com credibilidade e segurança possibilita para os cidadãos brasileiros terem uma aceitação, um ingresso nas diversas partes do mundo de uma forma mais facilitada, né? Para que o documento seja fidedigno e correto, é preciso passar pelo crivo dos papiloscopistas. Eles são responsáveis por coletar as impressões digitais e identificar no sistema. Essas informações impactam na sociedade de um modo geral, quando nós podemos pensar no tratamento das biometrias do passaporte, que hoje é o passaporte mais seguro, um dos passaportes mais seguros do mundo, com qualificação ICAO em virtude da conferência que nós fazemos. E essa identificação não serve só para documentos, mas é usada também na resolução de crimes e desaparecimentos. Por conta de algumas falhas do sistema de identificação, às vezes uma pessoa que é inocente teve o documento furtado por outro indivíduo, esse indivíduo acaba cometendo um delito, acaba tendo um mandado de prisão emitido contra ele, e a alternativa para esse inocente, muitas vezes ela acaba desembocando no nosso setor aqui, onde a gente usando da impressão digital, ou às vezes só da fotografia, para poder gerar um laudo, um documento onde o juiz vai poder expedir um mandado de soltura para essa pessoa que foi indevidamente presa, né? Então, você viu um pouco, né? Você já precisou, né, fazer o seu passaporte, já precisou renovar o passaporte, então fica aqui essa informação que é muito útil, né, da superintendente da Polícia Federal aqui em Goiás, que é a doutora Marcela Rodrigues. Aqui em Goiânia, então, só repetindo, doutora Marcela, é no Bougainville, no shopping Bougainville? Exatamente. Só? Em Goiânia, sim. E em Anápolis, tanto na delegacia quanto no shopping, Ana Shopping, na cidade de Jataí e na cidade de Rio Verde. Não é pouco, não? O goiano não viaja muito, a gente tem notícia muito, viaja muito. Acontece coisa lá fora, infelizmente, né? Tragédia, sempre tem um goiano, infelizmente, no meio da história. Tanto que durante a pandemia, a gente imaginou que ninguém ia diminuir bastante e nós tínhamos um número exagerado de expedição de passaporte. Gente, pelo amor de Deus, né? A pandemia, todo mundo preocupado, o povo ia lá para poder expedir passaporte. Então, tem quantidade grande e nós pretendemos fazer de forma itinerante. Então, para diminuir, porque, veja bem, nós não temos unidade da Polícia Federal para o lado sul do estado. Então, uma forma de minimizar isso, é um projeto que nós estamos desenvolvendo, é fazer essa atividade itinerante. É preciso. Realmente, o goiano gosta de viajar, que é uma coisa só. A gente está chegando ao final do programa, até porque está vindo aqui daqui a pouco o nosso Alex Atanásio, que é um brilhante jornalista, já disse isso a ele, inclusive várias vezes, e ele que fez aquelas matérias que a gente colocou inicialmente sobre o trabalho da Polícia Federal. Ele está aqui prontinho, engravatado, arrumadinho, bonitinho, penteou a barba, para apresentar daqui a pouco o bloco de notícias do Boa Noite Goiás. Mas antes eu quero fazer um registro, doutora Marcela, e também ao Rômulo. Rômulo torce para que time, Rômulo? Vila Nova, Sofreu, então, nesse final de semana. Vila Nova, né, que perdeu para o Atlético, né, a decisão do Campeonato Goiano de Futebol. E ontem teve um momento festivo, né, do campeonato, que foi uma reunião que aconteceu no Palácio das Esmeraldas. O anfitrião foi o governador Ronaldo Caiado, que ficou entusiasmado com a possibilidade, depois transformada em realidade, de transmitir os jogos do Campeonato Goiano de Futebol. Isso aconteceu no ano passado e aconteceu de novo neste ano. E o resultado foi maravilhoso em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Os jogadores se sentiram estimulados porque os jogos foram transmitidos, muitos jogos, como nunca havia acontecido antes, muitos jogos foram transmitidos ao vivo, né, pela TV Brasil Central, junto com a TV Assembleia Legislativa, também pelo aplicativo Deputados Aqui. Recordes e mais recordes, ou recordes, né, se você preferir, foram batidos, né, de audiência e tudo mais. Os jogadores se sentiram estimulados, fizeram belas partidas e venceu aquele que acabou sendo, acho que até o Rômulo vai concordar, aquele que foi melhor, não foi, Rômulo? Com certeza. O Atlético Goianiense. E ontem teve a festa no destaque
na premiação dos melhores do Campeonato Goiano de 2024. Vamos conferir. 80 jogos em 11 rodadas. E depois dessa intensa batalha em campo, chegou o dia de festejar com a premiação dos melhores do Goianão 2024. Nós só temos que realmente agradecer a Deus, agradecer a parceria que foi feita com o governo do estado, agradecer a parceria que foi firmada com a Televisão Brasil Central, parabenizar a todos vocês pela cobertura. O evento contou com a presença de representantes dos times goianos, convidados e autoridades políticas e comemorou os melhores do Goianão e também o sucesso da transmissão dos jogos pela Brasil Central. A TV Brasil Central é a grande campeã desse campeonato. Um bolão, profissionais, compromissados, transmissões maravilhosas, a imagem, fotografia de primeira, está de parabéns toda a equipe e a direção da TV Brasil Central. Foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, os deputados e deputadas estaduais, nós transmitimos o Goianão. Inclusive ajudamos com a devolução de 1/10. Economia na Assembleia Legislativa significa investimento do nosso governo do Estado. Fizemos a devolução. Nosso governador Ronaldo Caiado autorizou e destinou para a TV Brasil Central. E nós tivemos várias transmissões de jogos exclusivo pelo nosso app Deputados Aqui e, evidente, com a parceria com a TV Brasil Central. No total foram 80 partidas, 33 delas transmitidas pela Brasil Central. E somente na final, em parceria com a TV Cultura, o YouTube da agência registrou mais de 80 mil internautas simultâneos. Fico feliz porque esse campeonato goiano se tornou um sucesso, porque nós da agência Brasil Central trabalhamos muito, estamos suando aqui, suamos muito. Com a transmissão da Televisão Brasil Central e em parceria nos maiores números de jogos a partir do ano que vem, a partir do final desse ano para o ano que vem, com a TV Cultura, vai dar uma dimensão nacional para o futebol goiano. Então eu acredito que nós estamos aí trilhando um caminho. Daqui a uns dias eu acho que esse ambiente aqui já vai ser pequeno para a gente recepcionar tantas autoridades. E para o ano que vem tem mais. Foi anunciado pelo governador a renovação do contrato da transmissão do Campeonato Goiano pela Brasil Central. Já garanti ali naquele momento que nós vamos continuar com esse patrocínio, vamos continuar com esse projeto nosso, que é um projeto vitorioso. Ele é um projeto que deu dimensão cada vez maior ao nosso futebol goiano. É verdade, né? Aquilo que eu disse, né? Uma coisa leva a outra. Assim como na Polícia Federal, a senhora doutora Marcela falou também sobre o trabalho em conjunto, as emissoras Brasil Central e TV Assembleia se uniram, né, e utilizaram também as suas redes sociais, utilizaram tudo. O YouTube, o canal do YouTube da Assembleia, o canal do YouTube da Brasil Central, o aplicativo Deputados Aqui, todos juntos, somados, garantiram uma audiência maravilhosa para o Campeonato Goiano de Futebol, como ele nunca teve. E claro, os jogadores ficaram incentivados, empolgados com isso, se desdobraram, né? Os dirigentes de clube também gostaram demais, e é um sucesso de público e de crítica, né? Se tiver alguém que pensar ao contrário, é porque está com muita inveja, muita inveja. Que coisa, inveja mata, inveja mata. É isso, parabéns, parabéns. No caso aqui, o presidente Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa, que acreditou nessa possibilidade, que ele viu que depois foi viável, porque através do aplicativo Deputados Aqui, você, telespectador, pôde acompanhar os jogos, mas você descobriu também uma nova ferramenta para conversar com os deputados estaduais. E isso foi dito pelo pessoal da TI, da Tecnologia de Informação, a semana passada. A Isabela falou sobre isso numa reportagem aqui nossa, que vieram através desse aplicativo muitas sugestões de projetos sugeridos, né, pelo telespectador, pelo internauta, pelo cidadão, para que os deputados apliquem aqui na Assembleia Legislativa. Parabéns também ao presidente Bruno, parabéns também ao presidente Reginaldo Júnior, que é presidente da Agência Brasil Central, que engloba a TV Brasil Central, as rádios Brasil Central, a AM/FM, e o Diário Oficial e também a ABC Digital. Ele que comprou essa ideia, que foi também levantada pelo vice-governador
Daniel Vilela, que é um entusiasmado com futebol, né? Ele já jogou no Goiás, Esporte Clube, aquela coisa toda. O pai dele, Maguete Vilela, também era apaixonado pelo futebol. Enfim, uma coisa vai puxando outra. E chegou nas mãos do governador Ronaldo Caiado e ele empolgou-se também com essa possibilidade, comprou o projeto no ano passado, comprou de novo esse ano e entusiasmado mais ainda já disse, o ano que vem nós estamos juntos de novo. Que coisa boa, né? Coisa boa, porque leva informação para você, telespectador, de uma coisa que é importante, né? A gente vive tantas notícias ruins no dia a dia que a gente tem também que se pressurizar um pouco, assistir coisas boas, né, doutora? Exatamente. Assistir um bom jogo de futebol. Nem que seja para xingar a mãe do juiz. Mas coisa que não foi preciso nesse campeonato, pelo menos porque a arbitragem deu show também. Foi muito bem a arbitragem. Ninguém xingou ninguém, terminou tudo bem. Doutora Marcela Rodrigues, superintendente de Polícia Federal em Goiás. Foi um grande prazer recebê-la, um grande prazer conhecê-la. Muito obrigado por ter vindo. Um abraço para a senhora e as portas estão abertas aqui na TV Assembleia e também na TV Brasil Central. Muito obrigada, foi uma honra estar com vocês e podem acompanhar as atividades da polícia no Instagram da Polícia Federal, PF Goiás, né? @PF Goiás. @PF Goiás, tudo junto. Exatamente. PF Goiás, e tudo aí junto. vocês podem estar acompanhando as atividades que nós estamos realizando em todo o estado. Legal, Muito obrigada pela gentileza, pelo nível de perguntas, foi bastante produtivo. Que bom que a senhora gostou. E acredito que a gente não tenha deixado de perguntar sobre nada, né? Sobre nada. A senhora falou sobre muitos assuntos, isso foi muito interessante. Obrigado também mais uma vez ao Rômulo, né? Que nos ajudou, né, a viabilizar essa vinda da senhora aqui. E Rômulo, tenha certeza, as portas e as câmeras, microfones, aqui o estúdio da TV Brasil Central e da TV Alegro estão abertíssimas para vocês. Tá bom? Obrigado, tá? Obrigado a você, telespectador, pela audiência, você internauta. Continue ligado, porque ainda dá tempo de você conferir notícias do dia com ele, Alex Atanásio, que está chegando aí, todo engravatado, todo arrumadinho, como convém. Ao bom jornalista, né, que teve seu dia comemorado, como disse aqui a doutora Marcela, no dia 7 de abril, domingo passado. Um abraço a vocês, fiquem agora com o Alex Atanásio. Nós queremos um Brasil próspero e justo. Com mais emprego, saúde, educação, segurança e inclusão para a nossa gente. Buscamos soluções concretas para a vida dos brasileiros.